Opa, Oi, Marão! tudo bem? Tudo bem, não, deu certo, que susto! Tava preocupado? Eu estava preocupado já. Então, eu mandei mensagem agora, aí, tipo assim, a mensagem que eu mandei só tinha dado um risquinho. Aí eu fiquei Aham. assim, Senhor Jesus, o rapaz deve estar lá fazendo alguma missão, ó, surgiu alguma coisa lá. Que você postou, eu faço parte do grupo lá, que você mandou o link. E no grupo lá, a sua esposa, ela fez um anúncio, né? Falando sobre cuidado, que compartilhar, mas compartilhar no grupo privado. Aí eu, meu Deus, pegaram o irmão para pregar o evangelho. Senhor, visita ele lá, a esposa dele, então eu estava preocupado. Sim, ela Aí, postou lá. Marão, nossa, que prazer conhecer você, Marão. Que prazer conhecer. Prazer enorme. E espero que essa live, pequena live, né, seja muito eficaz aos ouvidos de quem está escutando. Eu conheci vocês através da minha esposa já está, a Nicole Rodrigues, né? Ela já está online aí. E, cara, eu fiquei apaixonado pelos seus serviços, pelos seus trabalhos aí na obra. E a primeira coisa que eu quero perguntar é: tem como trazer o guardião do culto para a igreja onde que eu tô? Porque tem hora que os irmãos precisam. Tem hora que os irmãos precisam. Caramba, a gente se distrai tanto. E esse vídeo me chamou a atenção. Aí eu comecei a ver seu trabalho e, cara, eu tô cada dia mais querendo largar tudo e ir, cara. Que legal, bacana. Bom, é bom ouvir esse testemunho, né? Tipo, de que os vídeos têm mobilizado pessoas, né? Para o trabalho, né? Missionário. E o guardião do culto é algo assim que eu nunca tinha visto na igreja, assim, na minha vida. Me ensinou muito, tá? Me ensina muito. É o quanto eles desejam aprender. Teve até uma ocasião que aconteceu nessa mesma aldeia do guardião do culto, que a gente estava já de saída, a gente foi para ficar alguns dias na aldeia, né? Ficamos lá uma semana e quando estava perto do dia da gente ir embora, eles reuniram todos os missionários que estavam ali, estava eu, minha esposa e tinha mais alguns 5 missionários. E eles colocaram dentro da igreja, eles cercaram a igreja e disseram assim: olha, vocês não vão embora antes de ensinar a gente algumas coisas que a gente gostaria de aprender. E aí a gente ficou ali no meio do culto sem saber o que fazer. E eles falaram assim: olha, a gente quer aprender sobre oferta, sobre dízimo, a gente quer aprender sobre devocional, né, sobre como ouvir a voz de Deus. E foram falando temas assim que a gente nunca imaginou que eles iam, né, sentir desejo de aprender sobre isso. Então, eu vejo que é uma necessidade muito grande e eles têm muita sede de aprender sobre Deus. Entendeu? Isso me ensina muito. E eu acho que cada vez que eu escuto mais, eu vejo que a gente, muitas das vezes, a gente não dá valor ao que a gente tem, porque a gente vê muitas pessoas que são contra isso e eles estão querendo aprender o que é. Então, a gente tem que dar mais valor às coisas que a gente tem ao nosso redor e de tão fácil acesso, entendeu? E imagina aí a dificuldade. Mas, Varão, como que começou o seu chamado? Eu vi que você postou um vídeo sobre que você fazia parte do ministério, aonde não sabia o que era missão, e você foi ungido a missionário lá. Sim, sim. Eu morava no Rio de Janeiro, eu nasci lá, minha família toda mora lá, e me converti numa igreja, na Assembleia de Deus. Para sempre vai ser a minha igreja, né, a minha amada igreja, a igreja do meu coração. O meu pastor, que foi o meu primeiro discipulador, já está com Deus, que Deus o tenha. Ele me ensinou muita coisa, mas eu sempre conto isso, mas não é com ar de peso, mas assim, com gratidão mesmo. Uma vez eu perguntei para ele assim: pastor, o que é que faz um missionário? Eu perguntei para ele, e ele coçou a cabeça e falou assim: olha, o missionário, ele prega a palavra, né? Ele senta no culto, ele participa das orações, né? Ele ajuda a arrumar a igreja,
prepara o culto para que as pessoas possam vir receber a palavra de Deus aqui. Eu achei aquela resposta tão boa, mas eu não sabia que ela era tão rasa ainda, né? Sobre o que significa ser um missionário. Meses depois, ele falou assim: olha, Deus tocou no meu coração para te um dia missionário. Eu fiquei feliz, eu falei: nossa, eu vou ser missionário, mas eu não sabia o que era ser um missionário ainda. E aí ele me ungiu a missionário no culto, foi muito legal, teve uma festa. Só que depois que ele me ungiu a missionário, eu pensei: e agora, o que eu faço? Né? Ele veio a falecer alguns anos depois. Eu comecei a pregar muito a palavra de Deus, né? Pregava em culto jovem, festividades. Comecei a ficar muito influente no bairro onde eu morava. Comecei a ter aquela responsabilidade de ser um jovem exemplo para outros jovens do bairro também. A minha missão começou ali. E aí eu comecei, quando ele faleceu, eu comecei a entender um pouco mais sobre missões para povos não alcançados. E aí eu conheci a Jocum. E aí é um outro processo, né? Acabou que quando ele faleceu, a nossa igreja fechou e eu fiquei desigrejado um tempo. Comecei a orar a Deus pedindo direção para ir para uma igreja, né? Uma igreja bíblica, obviamente, uma igreja que ia ser cuidado, né? Uma igreja que entendia também o meu chamado missionário. E aí foi quando Deus me levou para uma igreja, ainda lá no Rio de Janeiro, que era a igreja dos meus sogros. E aí foi quando fui para lá e de lá a igreja me enviou para Jocum, que é a base missionária onde eu me formei. Legal. Nessa época, pode falar? Não, isso. Aí foi isso que aconteceu no início, entendeu? Nessa época você tinha quantos anos? Eu tinha 28 anos. Tinha 28 anos. Você era jovem. A minha idade tem 28. Tem 27, na verdade. Caramba, mano, que da hora. É da hora saber no processo aonde que tudo tem um início, né? Tudo tem um início. E hoje, ao meu ver, no nível que eu tô falando sobre missões, convidando pessoas aqui, abrindo um espaço para falar sobre missão, e esse compreendimento que o seu pastor tinha sobre missões, não é só ele. Tem muita pessoa do nosso campo, eu sou da Madureira, e tem muita pessoa hoje que eu falo que isso que você faz é missão de verdade. Tem muita gente que faz culto de missões, mas nem sabe o que é um culto de missões, traz uma palavra de ir de pregar o evangelho, mas não sabe o que é o ídio, não sabe que se você... A nossa obrigação é fazer missão, e a partir do momento que você não faz, você está sendo infiel a Deus. E é tão legal ver um jovem, quando eu falo jovem, cara, a gente é jovem, um jovem se dispor a fazer a obra de Deus, eu fico apaixonado, cara, apaixonado mesmo. Aí, Ministério Jocum, você falou. A Jocum. A Jocum foi a organização onde eu fiz o meu primeiro curso de missões, né? Que é chamado de ETED, a Escola de Treinamento e Discipulado. Eu fiz a minha ETED na Jocum, lá em Curitiba. Daí eu depois casei, comecei a entender a minha vocação, né, sobre qual era o meu propósito de verdade, o que é que Deus estava me direcionando a participar daquilo que Ele já estava fazendo no mundo. E aí eu entendi que o meu chamado era para povos não alcançados mesmo. E também com tradução da Bíblia, né, que é um outro ponto. Foi daí que a gente então veio para cá, para o Mato Grosso. Nesse meio tempo, depois que eu terminei a ETED, eu continuei servindo como obreiro na base. E aí, nesse tempo em que eu servi como obreiro, Deus começou a falar, né, ao meu coração, ao coração da minha esposa, aquilo que Ele queria de nós, né, no futuro. E hoje é presente, entendeu? E ainda tem muita coisa para acontecer ainda. Já tem, eu creio. Mas assim, você falou sobre... Desculpa. Você falou sobre essa questão, né, de que às vezes a gente faz um culto de missões e às vezes a gente desconhece, né, de fato, o que significa esse ID, né, que a palavra de Deus ensina.
Aí é verdade, é por isso que eu entendo que parte do meu chamado missionário também é a mobilização. É mobilizar a igreja a fazer esse tipo de trabalho, né? A entender que a palavra de Deus ela pode ir além das fronteiras. Eu acredito que parte do meu chamado missionário também é isso, é a mobilização, é poder mobilizar jovens, famílias, pastores que estão naquele comodismo ali, que estão naquela, sabe, naquela área de conforto ali, só dentro das quatro paredes, para poder sair e poder falar de Jesus. E lembrando também, né, para quem está assistindo, você não é um aventureiro. Ah, eu vou ser missionário e pegou e foi. Teve todo um processo. Você foi ungido a diácono, depois presbítero, que você falou, né? Fez curso para tá no campo. Não é um aventureiro. Hoje em dia as pessoas recebem profecia. Irmão, tô vendo você é missionário. No outro dia, a pessoa já tá com a maletinha. Ah, eu tô indo, Deus. E não foi assim. Teve todo um processo. Do tempo da onde que você foi ungido a líder de missões, né? Não, do tempo que você foi ungido a missionário, até de fato você tá aí onde você tá agora, demorou muito tempo? Como foi esse processo? Então, eu acredito que não demorou muito. Depois que eu fui ungido, missionário, eu já trabalhava na igreja, né? Já exercia algumas funções na igreja, ajudava meu pastor, dava aula de escola dominical para os jovens, já tinha uma certa influência. Quando Deus começou a revelar para mim, depois que eu fui ungido a missionário, ele começou a revelar sobre isso para mim, foi quando o processo começou a acelerar mais rápido, né? Começou a acelerar um pouco mais rápido, e aí veio o falecimento do meu pastor, e depois disso, então, eu acredito que foi muito rápido. Eu trabalhava, terminei minha faculdade. Tem um momento também, né, no meio desse processo, que eu estudava para fazer a faculdade, faltava 2 anos para terminar a faculdade, e eu orei a Deus, eu pedi para Deus para que para fechar, né? Eu pedi autorização a Deus para trancar a faculdade e ir logo. A minha vontade de falar de Jesus era tão grande, eu tinha muita vontade de ir. E aí eu entendi que não era tempo, né? Que eu poderia terminar a faculdade, que isso seria bom para mim no futuro. E aí eu terminei a faculdade, esperei 2 anos, e depois que eu terminei a faculdade, daí de fato eu fui para a ETED, né, fazer o curso de missões. Então, não foi tão rápido, mas eu acredito que também não demorou tanto, sabe? Uhum. Eu tava vendo, cara, eu tô vendo todos os vídeos seus, e não é só uma vez, eu tô vendo muito, e não é por causa dessa entrevista, cara, eu gostei de verdade, mas eu vi a foto que você mandou, foi hoje, não foi você, foi a sua esposa, que ela mandou no grupo do churrasco. Um instante, só um momento. Tá. É a foto de hoje? Isso, ela mandou a foto de um churrasco. Fui eu que postei. Foi? Aí eu vi assim, aí eu olhei assim, senhor, eu tô preparado para ir mesmo. Eu falei, senhor, eu tô preparado para ir mesmo, porque eu vendo seus vídeos, eu vi muita diferença. Até a Santa Ceia aí é diferente, que é com massa de tapioca e açaí. E caiu? Nossa, será que caiu? Voltou? Aí, voltou. Calma aí, só um instantinho que minha internet tá fraca. Não, rapidinho, só um momento. Foi? Tá me ouvindo? Tô. Ok. Desculpa, que aqui a internet não é muito forte, tá? Não. Irmão, eu tô dando graças a Deus, a gente tá conseguindo fazer, cara. Eu tô dando graças a Deus.
Mas, voltando, eu vi a foto que você mandou, eu não sei se eu posso falar aqui, se falar, pode derrubar a live, mas quem tiver interessado, depois eu mando a foto, porque quando eu recebi, eu já mandei para minha esposa. E eu estava falando sobre o baque cultural, que aí o jeito de fazer Santa Ceia, que é com massa de tapioca e açaí. Que teve até uma moça que estava reclamando lá no vídeo que você postou. Então, eu olhando esse baque cultural, como que foi para você? Porque você falou que morava no Rio de Janeiro. Sim. Aí, você saiu do Rio de Janeiro e foi fazer missões. Lógico, tinha um curso, tinha tudo, mas o curso ele não prepara a gente 100% para a experiência do dia a dia. Como que foi esse baque cultural para você? Na verdade, a ETED em si, ela toca, né, em algumas coisas, mas não tudo. Mas eu fiz um curso dentro da ETED que é chamado de Perspectiva. Depois eu posso falar um pouco mais com você sobre esse curso, mas é um curso muito bom. É um curso que te faz entender um pouco sobre isso, né? Sobre as questões culturais, sobre como ser um missionário em um ambiente extracultural, né? É diferente, coisas que você vai ver que talvez vai chocar com a sua realidade, com aquilo que foi construído, né, através de senso comum. Então, esse curso me fez entender que muita coisa que para mim eu poderia encarar como uma heresia, na verdade não é uma heresia, entende? Só que eu precisei fazer o curso para quando eu chegasse lá no campo missionário, isso não fosse uma coisa que fosse uma barreira, sabe? Porque, de certa forma, isso é uma barreira para a igreja. Essas questões de que a ceia só pode ser feita com pão, só pode ser feita com suco de uva, sabe? Isso é uma barreira que impede que o evangelho possa alcançar outra pessoa, de certa forma. Entendeu? Então, quando eu postei o vídeo, eu já sabia que muita gente talvez iria chocar, né? Mas eu não me choquei porque antes de vir, né, para o campo missionário, eu já tinha tido acesso a experiências similares a essa de outros missionários na base, onde eu morei. Entendeu? Você falou do curso sobre perspectiva. Sim. Esse é um curso muito bom. Depois eu posso te passar o link de um amigo, né, que trabalha no curso. Mas esse curso ele te ensina várias coisas a respeito do campo missionário, né? Uma dessas coisas que eles ensinam dentro desse curso são as barreiras culturais, que é o que a gente está falando agora. Que barreiras são essas? Quando a gente chega num lugar para poder levar a palavra de Deus, geralmente a gente quer que as pessoas sejam aquilo que a gente entende que é o Evangelho, tratando de doutrinas, sabe? Sim. Você chega lá numa aldeia indígena, você viveu a vida aprendendo que o culto precisa ser dentro de um lugar que tem um teto, que tem um altar e tem uma bateria atrás. Então você só pode pregar o evangelho se forem debaixo dessas condições. Entende? Então isso significa ser uma barreira cultural. Isso vai te prejudicar a pregar o evangelho. Entende? Entendeu? Até porque eu acho que o acesso às coisas aí, que pelo que eu vi nos seus vídeos, é um pouco afastado. Sim. Então não tem mercado. Eu tenho um mercado, tem 3 mercados aqui, que é a 10 minutos de casa, aí não deve ter. Aí, gente, vocês não vão poder tomar ceia porque não tem pão. Exatamente. Então, a gente pega, na verdade, a gente não muda o que simboliza aquilo, né? A gente prega o verdadeiro significado da ceia. Os elementos podem ser modificados. Os elementos sempre precisam estar de acordo com a realidade cultural daquele povo. Existem muitos povos no mundo que não têm acesso a pão, que não têm nem conhecimento do pão. Entende? Então, por não terem conhecimento, eles não vão ter acesso à ceia. Entende? Então,
O elemento é modificado, mas o simbolismo permanece o mesmo. É o corpo de Cristo ali que é partido por vós, entende? Uau, uau. Eu só fico pensando só. E assim, você largou tudo, você casou, largou tudo e foi para missões com a sua esposa. Eu casei depois, na verdade. Você já estava no campo quando você casou? Sim. Já estava você estava entrando. Não, estava na Jocum. Eu conheci minha esposa antes de ir para Jocum. Ela foi primeiro. A gente só era namorado. Depois de um tempo eu na faculdade, a gente namorando à distância, a gente terminou, a gente não suportou a distância, né? Uhum. Passamos por um processo também. E aí, um ano depois, mais ou menos um ano e pouquinho, a gente se reencontrou e aí eu estava terminando a faculdade. Aí foi quando eu decidi que, terminando a faculdade, eu iria fazer ETED, então a gente se reatou. Aí eu fui para a base, fiz a ETED, escola missionária, terminei a escola missionária e a gente casou na base. Caramba, vocês casou no campo já. Cada um levou um pratinho. E as dificuldades, Barão? E as dificuldades de largar tudo? Porque eu imagino que você falou que tinha você pregava nas igrejas na sua região, ou as pessoas conheciam você tinha um respeito já. Como que é deixar tudo e ir para o campo? Olha, não é fácil, né? Não adianta dizer. Porque assim, olha, a gente passa daquela fase de romantizar as coisas, né? De dizer que, se você ama a Deus, você vai conseguir, nada mais importa. Tipo, essas frases assim. Na verdade, é muito difícil. Eu acredito que a renúncia, ela não é um ato, né? Não é um ato espontâneo, não é um ato único. A renúncia, ela é uma continuidade, entende? A renúncia só pode ser completa se ela é desenvolvida todos os dias. Então pode ser que você largue tudo para fazer a vontade de Deus, sabe? Para você ser um missionário no campo, você está ouvindo ali, porque você ouve, né? Todo aquele que se aproxima de Deus, todo aquele que ouve a voz de Deus, ele recebe uma direção. Todos. Então, se você ouve uma direção de Deus, um motivo de renúncia, você vai precisar trabalhar naquilo todos os dias, porque você pode largar tudo hoje, mas voltar a pegar tudo amanhã. É o famoso plano B mesmo. É o famoso plano B. Enquanto eu tenho para onde voltar, eu vou aqui, aí ficou difícil, eu volto para trás. Mas quando o seu plano principal é pregar a palavra, você sabe que não tem para onde você voltar, Deus ele começa a abençoar você e você vai, e é onde você está chegando, né? Eu imagino que você olha para o seu ministério, pode me corrigir se eu estiver errado, mas pensa em tudo que Deus ainda pode fazer no seu ministério, certo? Sim. Uma das coisas que eu percebi no campo missionário durante esses anos é que mesmo que você prove da fidelidade de Deus, mesmo que você prove do caráter de Deus, de quem Deus é, que você conheça Ele a fundo, mesmo que isso aconteça, você sempre vai olhar para trás e vai encontrar um lugar para onde você pode voltar. Sempre. Senão Pedro não fazia isso. Pedro foi o único que andou sobre as águas. Ele provou da fidelidade de Deus, provou do caráter de Jesus ali, né? O próprio Jesus segurou na mão dele quando ele estava naufragando ali, quando ele estava afundando. Mas quando Jesus morre, ele volta a pescar. Então, sim, a gente tem para onde voltar. A gente tem uma família para onde voltar, a gente tem um emprego para onde voltar, a gente tem uma finança fixa para onde voltar. Mas será que eu devo? Esse é o questionamento. Então você vai provar do caráter de Deus no campo missionário ou na sua igreja, na sua vida, né? E aí você vai renunciar àquilo que você tem,
Você vai doar a sua vida para que Deus possa te usar como instrumento na presença dele, mas você sempre vai olhar para trás e vai ter um lugar para voltar. A pergunta é, será que você deve? Voltar? E falando um pouco sobre finanças, eu tava conversando com uma missionária, sem ser essa quarta, a quarta retrasada. E ela estava falando sobre o cuidado de Deus. E você, nos seus vídeos, você falou que você recebe uma ajuda de custo da sua igreja de R$700 e você gasta 2.000 no mínimo 2.000 para estar aí no campo missionário. Você tem visto esse cuidado de Deus através da sua vida? É a sua esposa? Espera aí só um instantinho. Só um instantinho. Tá? Sim. Minha esposa vai fazer outra live aqui agora. Daí eu vou vir pra cá. Pronto. Tá, você pode perguntar de novo? Posso. Eu conversei com uma missionária há uns dias atrás e ela estava falando sobre o cuidado de Deus com ela e com a base missionária dela que estava no campo lá. Eu queria saber com você também, que você falou que você recebe a ajuda de curso da sua igreja, só que é baixa, pelo tanto que vocês precisam e gastam. Eu queria saber com vocês se vocês têm visto o cuidado de Deus também com vocês. Sim. Como que é essa dormir pensando, Senhor, não tem isso. E no outro dia Deus mandar, Deus prover. Sim. A gente sempre prova da fidelidade de Deus, né? O caráter de Deus, ele nos persegue, assim. Quando você entende que não é sobre o dever de Deus, né? Não é sobre o dever de Deus. Não é dever de Deus me manter na missão. É o caráter dele que me alcança, entende? Então, é o caráter de Deus que é imutável, que não é influenciável. Esse caráter nos alcança uma vez que a gente se dispõe e se coloca integralmente na obra de Deus, né? De coração. A nossa igreja lá no Rio de Janeiro, quando eu fui para missões, né? Eu e a minha esposa, a gente casou, a gente tinha uma igreja no Rio. E essa igreja, ela nos mantinha com nosso aluguel, lá em Curitiba. Nosso aluguel lá era mais ou menos uns R$500. Essa igreja se comprometeu em pagar nosso aluguel. Olha como é que Deus faz as coisas. Quando a gente decidiu vir para o Mato Grosso, quando a gente decidiu vir, a gente, né, orou e demos o checkmate ali, olha, a gente vai para lá, nosso chamado é lá que estão os povos indígenas. A nossa igreja fechou lá no Rio. Já estava tendo alguns problemas e tal. E aí foi quando essa oferta que eles mandavam já não veio mais. A gente veio muito preocupado para cá, né? Porque a gente teria que pagar aluguel aqui também e tudo. Quando a gente chegou aqui, a gente foi informado de que seria ajudado com R$700, que é o valor que a igreja daqui da onde a gente mora nos oferta, nos ajuda no aluguel. Aí o restante do valor, que é o valor de alimentação, complemento do aluguel, porque o nosso aluguel é um pouquinho mais de R$1.000, energia, água, internet, essas coisas, de mantenedores, né? No nosso ciclo de relacionamento. A gente sempre prova, todo mês, da fidelidade de Deus, sempre. A não ser esse valor fixo de 700, o restante é sempre, a gente às vezes acha que não vai fechar a conta, e às vezes Deus até nos agracia, entendeu? Legal. Nossa, é impressionante ver o cuidado de Deus. Por isso que a Bíblia fala, né? Deus, ele cuida até das flores do campo. Quem dirá que não está no campo fazendo a obra? E só deixa eu dar uma pausa, porque a gente, eu e vocês estamos conversando, porque a minha esposa achou você no TikTok dela. Você apareceu. Nada mais justo dela aparecer aqui agora. Então, essa é a Nicole. Olá! Eu nunca consigo aparecer na live, porque para eu conseguir fazer a live em paz dentro do escritório, eu tenho que estar com as crianças. Então, eu nunca apareço. Mas eu tinha que aparecer, porque
eu precisava dar oi. E porque eu preciso saber muito de uma história. Porque eu rodei aquele perfil todo pra achar a parte 2 do carro preso no barranco e eu não achei. Não tem. Então eu queria muito que você contasse essa história. Porque eu tava curiosa pra saber do casamento. Eu tava curiosa pra saber de um monte de coisa e já responder. Mas do carro eu ainda não achei. Então conta aí pra gente. Vou explicar. Na verdade, eu não vou conseguir fazer a parte 2 daquele vídeo. Por quê? Nossa! A gente perdeu o vídeo, a gente perdeu tudo que a gente tinha naquele dia ali. Mas eu posso contar agora a história. Nossa! Posso contar. Por favor! Pra quem tá assistindo a live e entender o contexto, conta do começo que aconteceu naquele dia. Vou contar. Aquele vídeo ali, na verdade, ele não é recente, ele aconteceu em 2021, quando a gente veio para cá. Ele aconteceu quando a gente veio fazer uma viagem de curto prazo, né? Antes da gente decidir vir para cá, morar aqui, a gente veio e a gente visitou uma aldeia. E essa aldeia é uma aldeia que fica muito distante da cidade, fica muito distante. Para chegar nessa aldeia, demora um dia inteiro no meio do mato, de carro. E a gente foi para lá, e aí estava chovendo muito, era temporada de chuva aqui no Mato Grosso, né? Já está entrando, na verdade, a temporada de chuva. E aí, aquela ponte era uma das mais de 10 pontes que tem naquele contexto ali, naquele lugar onde a gente estava indo. Acontece que quando a gente chegou ali e viu a ponte, a gente viu que tinha 2 madeiras, né, 2 árvores deitadas ali, que era onde o pneu do carro tinha que passar. E a gente estava chovendo. Sim. Não era grossa, né? Era grande, mas não era grossa. Tanto que o carro escorregou e caiu ali, barranqueou, na verdade, né? Ficou preso ali. A gente desceu do carro e daí a gente não tinha o que fazer, não tinha como tirar o carro, era uma Hilux, não tinha como tirar a caminhonete dali. Daí o pastor missionário daqui falou assim, olha, a gente vai ter que ir na aldeia buscar ajuda. Só que a gente não sabia onde estava a aldeia. E a gente achava que eram 9 km do lugar da onde o carro barranqueou até a aldeia. E a gente pensou, vamos, pegamos um saco de pipoca, uma garrafa d'água, uma lanterna, e o celular era onde eu estava gravando. Estava de tarde, eram 3 horas da tarde. Mas 9 km. Era 9. Então, a princípio a gente achou que era 9 km. Daí a gente saiu 3 horas da tarde andando e fomos até a aldeia. E a gente achava que estava indo até a aldeia, né? E a gente andou e nada de chegar à aldeia. Daí deu 4, 5, 6, 7, 8 horas da noite. Escureceu, a pipoca acabou, a água acabou, a lanterna começou a falhar. E aí a gente parou, estava eu, o pastor e uma missionária. E aí a gente parou, olhou um para o outro e falou, a gente está perdido. E agora? A gente não sabe mais como que volta para o carro, onde ficou barranqueado, e a gente não sabe se a gente está no caminho da aldeia de verdade. O que eram 9 km, já tinha passado praticamente 20 km, andando. Nossa! Estava chovendo, estava temporada de chuva, a gente estava com medo de onça, a gente estava com medo de animais, de bicho, né, no meio do mato. E aí a gente orou. A gente começou a orar, paramos no meio do mato mesmo, escuro, e a gente começou a orar, e aí o pastor, na oração, ele disse o seguinte, ele falou assim, Deus, o Senhor não daria uma coisa que a gente não conseguisse fazer, né, que a gente não conseguiria suportar. Então, se a gente ainda está aqui, é porque a gente ainda tem força. Então, nos ajuda a achar a aldeia. Ele falou isso na oração. Ele falou assim, mas se a nossa força já se esgotou, se a gente não consegue mais, que o Senhor mande ajuda. Aí ele disse amém. Quando ele disse amém, apareceu um carro no meio da floresta, um farol. A gente viu uma luz e a gente falou, é um carro. E aí quando a gente viu, era o carro da saúde que estava voltando da cidade.
Daí o carro resgatou a gente, levou até a aldeia. O que a gente achou que era 9 km, na verdade, eram 25 km. Nossa, não tinha dado nem a metade. A gente chegou lá à noite. E aí, o que aconteceu? Quando a gente chegou lá, a aldeia estava toda reunida, esperando a gente. Porque há muito tempo não ia um missionário nessa aldeia. E daí a gente chegou lá, dormiu, no outro dia a gente foi buscar o carro, com guincho, né? Tiramos o carro da ponte, ficou barranqueado. E aí, conclusão da história, existiam 7 homens e mulheres na aldeia esperando um missionário para poder batizar nas águas. Meu Deus, que bênção. E no outro dia houve um grande batismo lá. Então, a pessoa, se tivesse desistido... a gente pensou em desistir, na verdade, né? A gente pensou em voltar atrás, né? Tentar tirar o carro e ir embora. Só que também não tinha como, a gente pensou, a melhor estratégia é achar a aldeia e dormir na aldeia, né? Senão a gente vai ter que dormir no meio do mato. Então, Deus faz tudo certo, né? Faz. E você enfrentou muitas dificuldades, você e sua esposa enfrentou muitas dificuldades nesse tempo que você veio? Olha, sim. Não muitas dificuldades, né? Mas sempre tem alguma coisa assim que você começa a questionar, questionar o seu propósito, né? Questionar a sua missão, de fato, né? Isso acontece com todos os missionários. O missionário que diz que não passa por isso, então ele ainda vai passar. Mas eu acho que o maior desafio para nós, como família, é a solidão mesmo. Acho que assim, quando a gente pensa que a gente está aqui sozinho, sabe? Eu acho que essa é a maior dificuldade do missionário. Quando você se acostuma com uma igreja cheia, com amigos que vivem na sua casa e tudo, e aí de repente você já não tem mais aquilo ali, talvez isso seja a grande dificuldade. Tem outras, mas essa é a que mais pega para mim, entendeu? Você é um cara bem família? Sou bem família. Eu sou o tipo de cara que a minha casa só vive cheia, sabe? Na base missionária, quando eu trabalhava como obreiro lá, os alunos às vezes tinham a minha casa como lugar de descanso deles, né? Eles iam para lá, ficavam lá. A gente morava numa casa que tinha 2 cômodos, às vezes tinha 7 pessoas dentro de casa, 8 pessoas dentro de casa. Então, eu sempre fui esse tipo de pessoa, né? Aqui é mais difícil, aqui é uma realidade mais reclusa, é uma realidade mais eu e minha esposa, entendeu? De certa forma também é bom, a gente se aproxima mais, entendeu? A gente faz mais coisas juntos, mas por outro lado a gente acaba ficando um pouco sozinho também. Imagina. Você falou mas nada novo. Nada novo. O campo missionário é isso mesmo. Você falou que, se eu não entendi errado, essa aldeia que você está agora, vocês foram para aí uma vez, eles não receberam vocês, e depois de um tempo vocês voltaram lá de novo. Essa aldeia que eu estou agora? Não, na verdade, que eu acabei de contar a história. Não, teve uma aldeia, que eu vi muito vídeo, aí como eu não sei a sequência, teve um vídeo que você falou que você foi em uma aldeia, aí eles não aceitaram vocês, aí você voltou um tempo depois e tinha um rapaz lá, estava deitado em cima de uma Bíblia, se eu não me engano. Não, da Bíblia eu não lembro disso, mas teve sim uma aldeia que eles foram resistentes, né? Isso é normal. É uma coisa assim que eu prefiro não comentar muito, né? Mas é normal. Sempre vai ter lugares que vão ter uma resistência um pouco maior, entendeu? Teve um caso assim que aconteceu que uma aldeia ela foi mais resistente e um ano depois a gente voltou e a gente pôde pregar o evangelho, entendeu? Eu acho que é isso aí.
Só que por trás disso existem oposições, entendeu? Aí a gente está tendo um pouco mais de cuidado agora sobre isso. Sobre o que a gente... eu vi a mensagem lá. Isso aí. Cara, é tão surreal, porque, tipo assim, aqui, onde que eu tô, se eu quiser pregar de Deus para alguém, eu sair na rua, eu vou pregar sobre Deus, eu não vou ter empecilho. Mas aí as próprias pessoas não querem que quem precisa de Deus receba Deus. E eu acho que isso até entra um pouco em batalha espiritual. Quando você já sabia ou já tinha passado bastante batalha espiritual antes de ir para o campo, ou você enfrenta bastante batalha espiritual aí onde você está? Eu acho que agora eu sofro mais... Sofro não, né? Eu acabo, às vezes, entrando em batalhas espirituais mais agora, no campo missionário, sabe? Do que antes. Antes eu também acabava entrando em batalhas espirituais, mas agora eu acho que parece que dobrou, sabe? Que é mais do que antes. Porque no campo missionário tem mesmo, entendeu? Tem batalha espiritual. A todo tempo que você está levando a palavra de Deus para um lugar, principalmente quando são lugares remotos, né? Você acaba tendo que travar batalhas, porque na verdade a gente sabe que o inimigo da nossa alma não quer que você chegue com a boa notícia naquele lugar, né? Houve histórias de missionários que passaram anos tentando chegar em lugares remotos e quando chegaram lá, pessoas que moravam nessas comunidades falavam para os missionários assim: por que vocês não chegaram antes? Por que vocês não chegaram há 3 anos atrás? Se vocês tivessem chegado antes, o meu irmão, a minha irmã não teria morrido, não teria ido para o inferno, entendeu? Nossa. Então, são eu coisas que escutar isso dói. Dói, entendeu? Nossa. Querendo ou não, a gente sempre está guerreando mesmo, né? Porque a gente sabe que essa boa notícia vai salvar a alma de pessoas que foram destinadas ao inferno, né? Pelo inimigo, entendeu? Então você e sua esposa, você vive de verdade uma vida de devocional, uma vida entregue a Deus, entendeu? Eu confesso que há um tempo atrás, eu sempre faz 7 anos que eu ministro a palavra do Senhor. E nesses 7 anos, tinha dia que eu fazia devocional, aí eu passava 2 dias sem fazer, aí orava, mas não tinha aquela constância. E de uns tempos para cá, na verdade, acho que uns 4 meses, 5 meses para cá, Deus está incomodando muito eu nessa questão de constância. E eu até consegui trazer para o meu canal agora um devocional. De segunda a sexta eu gravo devocional e eu faço. Só que eu estou fazendo devocional todo dia. Só que, para mim, eu acho que é mais fácil fazer esse devocional. Mas acho que para vocês aí, como que é essa... Acho que, para mim, vocês passam 24 horas focado em Deus. Focado, devocional, lendo a Bíblia. Ou eu floreio muito também. Você pode explicar um pouco da sua rotina? Então, a gente, na verdade, o que acontece? Eu entendo que o devocional ele deve ser um estilo de vida de todo cristão, né? O devocional, né? Não só do missionário, mas todo cristão precisa ter esse estilo de vida. É como a alimentação. Se você não se alimenta bem, você fica fraco. Então você precisa se alimentar todo dia. É uma necessidade, entende? Então eu entendo assim. Acaba que o missionário, ele, sendo bem sincero, né? O missionário ele acaba tendo uma facilidade maior de estar entregue a esse momento devocional, entendeu? Porque ele vive integralmente ali, entendeu? Então, para pessoas que, por exemplo, pegam o metrô de manhã para trabalhar e chega tarde da noite, depois de um dia cheio, às vezes acaba sendo um pouco mais difícil, mais sacrificante, né? Mas não existe evangelho sem sacrifício também, né?
Isso é. A nossa rotina é a gente acorda quando a gente está na cidade. Por exemplo, agora a gente está na cidade, né? A gente mora na cidade e às vezes a gente vai para a aldeia. Então, quando a gente está na cidade, a gente acorda, faz devocional, toma café junto. A minha esposa, ela tem um trabalho mais específico, é um trabalho que eu também faço, mas agora eu dei um tempo, que é um trabalho de tradução. Então ela aprende ela aprende a língua, então ela estuda praticamente o dia inteiro. Ela estuda o dia inteiro, ela faz o devocional dela, estuda a língua, depois ela toca violão, faz momento de louvor, e aí ela volta a estudar a língua, então ela faz isso o dia inteiro. Eu faço meu devocional, ajudo nas tarefas de casa, entendeu? Para auxiliar ela também. Então a nossa vida é assim. Quando a gente está na aldeia, a gente tem uma rotina mais puxada na questão do recolher material, né, de poder fazer o culto, de poder brincar com as crianças. Eu também tenho um projeto de futebol na aldeia com os indígenas, eles gostam muito de esporte, então eu trabalho com esporte na aldeia, então, enfim, tem tudo isso. Eu vi esse vídeo, acho que foi o último vídeo que eu vi, que você estava na aldeia e estava explicando Gênesis, a criação do homem, e você lá e sua esposa colocando barba, assim, eu falei, caramba, que muito louco. E esse direcionamento, é Deus que dá, não é? É Deus que dá, né? Na verdade, nessa aldeia que a gente estava, não é uma dificuldade muito grande pregar o evangelho, porque tem alguns indígenas que entendem o português, mas a gente é muito fiel à cultura deles, né? A gente entende que a gente precisa pregar a língua deles, a gente está na casa deles, entendeu? Deus também fala a língua deles, então a gente optou por trazer uma mensagem de uma maneira que eles entenderiam, talvez ensinando e traduzindo também. Daí a gente sempre, Deus dá uma sacada pra gente assim, né? Por exemplo, teve até uma ocasião que a gente iria pregar para as crianças assim, e a gente ficou pensando, né, o que a gente faz? Vamos fazer o seguinte então, vamos pegar uma bola e vamos desafiar eles a fazer embaixadinha. Pegou a bola, desafiamos eles a fazer embaixadinha lá. Quem fizesse mais embaixadinha ganhava. Quem fizesse menos embaixadinha tinha que pagar uma prenda. Ia ter que pagar 10 flexões de braço. Daí um rapazinho foi lá e perdeu. Aí na hora que ele ia pagar a flexão, eu fui lá e falei para ele, não, pode deixar que eu pago por você. E aí eu fui lá e paguei a flexão para ele. E aí o outro missionário veio e falou assim, sabia que na Bíblia também fala da história de alguém que pagou uma dívida por outra pessoa? E aí eles ficam naquele momento, eles já ficam querendo saber, né? Porque chamou a atenção deles aí. Pronto, aí começa a pregar e traduzir também, entendeu? Você pode continuar. Tem várias ocasiões que a gente acaba fazendo assim, dessa maneira, e fica muito legal. Caramba, então Deus ele vai direcionando o caminho seus. E um negócio que me chamou a atenção é que eu vi num vídeo seus falando sobre a tradução da Bíblia. E eu nunca tinha me apegado, nunca tinha me ligado. E assim, pra gente que é brasileiro, ter um exemplar da Bíblia na mão, algum missionário precisou vir para o Brasil, traduzir a Bíblia, para a gente entender o que estava sendo pregado. E você falou que você faz um pouco dessa parte de tradução da Bíblia. Como que é? Você sabe falar bastante coisa na onde você está, do dialeto do pessoal? Então, tem uma etnia indígena que eu consigo entender, né? Consigo conversar assim, falar um pouquinho, assim, algumas palavras. A outra etnia, que é o que a gente está trabalhando de fato, eu não consigo ainda. É muito difícil. É muito difícil. E a minha esposa está aprendendo, ela já alcançou alguns níveis já.
ela já alcançou alguns níveis. Mas ainda não consegue conversar, sabe? Aham. E Vocês mais entendem. a gente consegue entender, eu consigo entender de uma etnia específica. Agora, dessa outra que a gente trabalha, eu não consigo entender ainda. Entendeu? Só o cumprimento de bom dia, boa tarde, boa noite, oi, tudo bem? Como vocês estão? Você pode falar alguma coisa pra gente? Eu posso falar, sim. Você gostaria de que eu falasse o quê? Oi, tudo bem? Não, fala um bom dia, boa tarde. Olha, geralmente ou até eles mesmo vão um falar... versículo bíblico que você saiba. Ainda não. Mas eu consigo alguns cumprimentos, né? Por exemplo, Akatimé, Mekrom, Ikamu, que é irmão, Metinjoy, que é Deus, entendeu? Algumas coisas assim eu consigo. Como que agora, é Deus? Metinjoy. Metinjoy. Da hora. Irmão, eu queria saber, se você puder falar, né? Eu queria saber alguma experiência que marcou você no campo missionário. Que marcou que você, toda vez que você lembra disso, você se emociona, ou você fica muito feliz por isso ter acontecido. Será que você pode compartilhar com a gente? Consigo. Essa experiência que eu contei tem outras, né? Mas essa experiência que eu contei sobre o Caputo, né? Que é o dia que a gente foi, tinha uns 7 para batizar, talvez a maior experiência para mim. Que o carro barranqueou. Tivemos também, a gente esteve na aldeia do Raoni, não sei se você já ouviu falar. Eu vi que ele parece que ele é o chefe dos índios todos. Sim, a gente esteve na aldeia dele por engano, sabe? Não por engano, perdão. Na verdade, tinha a intenção de Deus que a gente estivesse lá, mas a gente não sabia para quê, né? A gente esteve na aldeia dele e a gente pôde pregar o evangelho para ele. Também foi uma experiência muito marcante para mim. E entre outras coisas que não tem só relação com a aldeia indígena, mas questões pessoais mesmo, sabe? Uhum. Às vezes a gente está precisando de alguma coisa em casa, assim, e a gente orar e Deus abrir uma porta, sabe? Tipo, então, para mim, isso eu costumo separar o meu trabalho, a missão que eu faço, né? Eu costumo separar do privilégio que é servir a Deus, que é ser amigo de Deus, sabe? Na minha cabeça, eu não faço missões porque eu sou amigo de Deus, entende? Porque eu sou filho dele. Na minha cabeça, a missão que eu faço é um privilégio, é um trabalho que eu fui privilegiado de participar, mas acima disso, né? Eu sou filho de Deus, sabe? Eu sou íntimo dele, para mim. Então, as maiores experiências que eu tive com Deus foi no meu quarto, sabe? Dentro do meu quarto, com a porta fechada. Quando eu orei para Deus, falei, Deus, estou precisando disso aqui, olha. E tal, mas também se o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus e tal. De repente alguém mandar uma mensagem, olha, estou precisando disso aqui, eu entendi em Deus que eu precisava te ofertar isso, entendeu? Cara, as maiores experiências que a gente pode ter com Deus não é naquilo que você faz, sabe? Não é aquilo que você faz, mas então é o caráter de Deus sendo revelado para você, entende? Que bênção, mano. Que bênção. Bom, Arão, eu quero fazer uma pergunta. E para quem está assistindo essa live, que eu recebi algumas mensagens e eu falei para entrar no seu perfil do TikTok, lá tinha o link. Mas quem quiser ajudar vocês no campo missionário, como faz? Então, primeiro é importante que essa pessoa, por exemplo, se uma pessoa quiser nos ajudar, né, no campo missionário, é importante que ela esteja no nosso grupo, que ela participe, né,
daquilo que a gente faz também. A gente preza isso, né? A gente não quer pessoas que vão ofertar nosso ministério, mas que não entendem naquilo que está ofertando. Entende? Então, eu gostaria muito que, se alguém tiver interesse, né, que procure saber mais o que a gente faz, entre no nosso grupo lá. Você pode colocar, tá? Você tem essa liberdade de poder colocar pessoas lá, se você quiser. Eu consigo? Consegue. Você, 50 mil pessoas. Você e sua esposa, se a pessoa quiser, Eliezer, eu gostaria de participar lá do grupo dos missionários e tal, você pode colocar lá, tá bom? E aí essa pessoa vai ver diariamente o que a gente faz, ler nosso informativo, e aí se ela sentir no coração de ajudar a gente, ela pode ficar na liberdade de ajudar, entendeu? Amém, Varão, muito obrigado. Eu estou honrado, de verdade mesmo, de ter conversado com você. Eu estou radiante com tudo que Deus está fazendo, sabe? Desde o momento que eu conheci o seu trabalho pelo TikTok, eu fiquei numa vontade enorme de conversar com você, de conversar com a sua esposa, e desde esse dia, todo dia que eu dobro meu joelho, que eu vou fazer meu devocional, eu oro a Deus para Deus abençoar vocês, cobrir vocês com o sangue dele, porque não é fácil. Pregar o evangelho hoje se tornou uma das coisas mais difíceis, não porque o povo não quer receber, é porque as pessoas em si, elas não querem que outras pessoas recebam o Espírito Santo, sejam mudadas de vida. Então eu entendo isso daqui onde eu estou. E por enquanto o que eu posso fazer é contribuir e orar. Mas um dia eu tenho certeza. Então eu quero agradecer você de coração, tá? Por deixar uma horinha que a gente está conversando, mas tirar uma hora do seu tempo, onde você poderia estar fazendo outra coisa, para vir aqui abrir nossos olhos sobre missão, falar sobre a missão transcultural, falar sobre a Janela Verde, que não é fácil, mas é recompensador, e eu quero agradecer você mesmo. Quer falar alguma coisa? Minha esposa mandou um abraço para você, mandou um abraço para sua esposa. Entendeu? Você quer falar alguma coisa antes da gente terminar? Não, também quero agradecer a vocês. É muito bom saber que essa missão tem mobilizado pessoas, né? Tem tocado no coração de pessoas. E nós acreditamos que daqui a não muito tempo, muitos jovens ainda vão ser enviados por suas igrejas para esse campo missionário, né? Que é carente de obreiros. Tá? Manda um abraço também para sua esposa, também deixo meu abraço para você. A minha esposa está fazendo outra live agora, ela não pôde estar, mas olha, nosso desejo é que a gente possa estar um dia pessoalmente conversando e poder transmitir isso também, tá? Meu desejo também é. Não é porque a gente fez essa live hoje que a gente vai parar de conversar, não. Eu vou encher seu saco, eu vou estar lá no grupo lá, irmão. Vocês encontrou duas pessoas que, de verdade, eu e minha esposa, a gente é apaixonado pelo campo missionário. E conversar com vocês, com você na verdade, eu estou conversando e Deus está levando o nosso caminho para conhecer várias pessoas que estão em missões. E eu acho que tudo isso é um preparatório para quando Deus falar assim, pronto, vai, a gente largar tudo e ir mesmo. Então, quero agradecer a Deus de novo pela sua honra, porque você está aqui, disponibilizar o seu tempo, irmão. Deus abençoe mesmo. Amém. Deus abençoe vocês também, tá bom? Amém, irmão. Deus abençoe. Então, gente, esse vídeo vai estar no nosso canal do YouTube, tá bom? Eu vou cortar, vou pular bonitinho, mas segue ele, eu vou deixar o link dele aqui. Você que quiser entrar no grupo, manda mensagem para mim, que agora eu tenho autorização, vou colocar vocês lá no grupo, lá para vocês saberem que missão não é só nome, missão não é só você ter uma carteirinha, eu sou missionário. É importante? Mas missão de verdade é isso que eles estão fazendo, de pregar o evangelho a toda criatura. Então, irmão, Deus abençoe. Gente, fica com Deus.
Aí só como bom assembleiano, né? Só para deixar para todos os que têm desejo, têm um coração missionário, têm desejo de fazer a obra do Senhor em algum momento, só deixar o versículo, tá? Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom do Senhor. 1 Coríntios 15:58. Tem isso, galera? Irmão, Deus abençoe, muito obrigado, tá? Eu que agradeço. Valeu. Tchau, gente.